Ai, Deus. Olá, bom dia. 8h41. Essa é a sua rádio estariosantos.com, né? Ao vivo, 24 horas para você, com informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. Você já sabe, inclusive está na mão da nossa equipe técnica aqui já resolvido, né? Vivemos agora com o novo app. A Virgínia vai passar para a gente nos próximos dias como você deve baixar esse novo app que vai servir para iOS, né, para o seu smartphone com o sistema iOS, ou Android também, com qualidade plena, algo que você vai gostar demais de levar a Rádio Star News 24 horas na palma da sua mão. Hoje, quinta-feira já, dia 20 de março de 25, o verão, pelo menos no calendário, foi embora ontem, né? Até porque hoje, por volta das 6h10 da manhã, começou o outono. Só que se você olhar na janela, você vai falar, Edu, tem certeza? Porque está sol, o clima não está. Sim, no calendário, na estação, já mudamos, já estamos no outono e há uma previsão de que teremos mais chuvas ao longo do outono, mas não será um outono muito fresco, não. Segundo informações do Instituto Climatempo e também do IMED, vai haver um misto, né, de boas frentes de calor ainda, não com temperaturas desérticas como foi no verão, né, que você parecia que estava dentro de uma air fryer, mas teremos ainda um certo calor com 27, 28 graus em várias regiões do país e até mais no Nordeste, chegando a 34 graus. Hoje também Dia Internacional, aí eu não sei se serve para o brasileiro essa data. Vou perguntar para meus convidados, doutor Emílio Puime, advogado, brilhante advogado. Hoje é Dia Internacional da Felicidade. O brasileiro pode comemorar essa data? Podem, alguns né? Podem, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Dia da Felicidade lembra a gente que a gente precisa pensar de uma forma sempre resiliente, para que a gente não se desanime com as notícias do dia a dia. O advogado, por uma questão profissional, ele tem que ser uma pessoa feliz, porque se ele chegar num fórum triste, vai dar pinta. Hoje, se bem que o advogado hoje vai muito menos ao fórum, né? Mas mesmo assim, numa teleconferência, se precisar ali o juiz olhar ele meio tristão, falar, isso aí não vai ganhar questão comigo, não. Então, quer dizer, o advogado tem que ser entusiasmado. Tem que entrar na sala da audiência e falar assim, eu cheguei. Bom dia. Vossa Excelência, olha, muito bom dia para o senhor. Olha, uma ótima semana. Que estejamos alinhados com o pensamento, né? De justiça, e daqui a pouco nós vamos chegar lá, tem umas questões boas aqui para o doutor Emílio, mas ele está sempre feliz, né? Sempre feliz, agora já aposentado, já está jubilado, como diz nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, conta ondas na Praia de Santos, nosso querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, analista de economia, analista de automobilismo, falou aqui que quem venceria o campeonato, ou vencerá o campeonato, vai começar, que seria, né, o Lando Norris. Quando o Lando Norris conquistou a primeira etapa, eu falei, tá certo, o nosso querido Fernando Wagner Chagas. Bom dia, Fernando. O senhor é um homem feliz. Eu não sou tão feliz quanto a Faria Lima, né? A Faria Lima mora alegria. Hoje a Faria Lima está soltando rojões. 14,25 a taxa básica de juros, a Selic, vai chegar a 15%. Aí dá para ser feliz. Não posso reclamar da vida, mas a Faria Lima está bem melhor do que todos os pobres mortais. Quando né? o senhor fala em Faria Lima, só explica para os nossos ouvintes, Faria o doutor Lima... Roberto Monteiro depois manda mensagem e fala assim, se o senhor fala em Faria Lima, ele nem explica, as pessoas vão achar que é algum residencial, algo que as pessoas vão lá para curtir a vida, e não é, né? O Fernando, só explica para os ouvintes. Faria Lima é a avenida de São Paulo, né, que reúne as grandes empresas de tecnologia, as big techs, e principalmente o mercado financeiro, né? Enquanto que a Paulista reúne a Fiesp, né? Exatamente. E a taxa estranha, a Fiesp, não se manifestar em relação à taxa de juros. E você falou de automobilismo e você falou de felicidade. Hoje o automobilismo está mais triste. Ed Jordan faleceu. Ed Jordan era uma figura icônica do automobilismo mundial. É muito engraçado, foi piloto, foi chefe de equipe, faleceu nessa noite. Era baterista, roqueiro. Olha. Roqueiro, um homem muito divertido. Se alguém era feliz, era o Ed Jordan. Teve no seu sobrenome aí uma equipe, né? Uma equipe, a Jordan, que estreou em Spa o Schumacher. Sim. O primeiro a dar uma oportunidade para o Schumacher foi muito bem lembrado. O Bertrand Gachot. E uma figura muito simpática dando entrevista, né? Ele sempre não fugia das entrevistas. O Bertrand Gachot, que era piloto titular da Jordan na época, num acidente de trânsito agrediu um
uma pessoa foi preso na Inglaterra e não tinha quem corresse na Jordan. Aí a Mercedes ofereceu Schumacher, ninguém conhecia Schumacher. Quem é Schumacher? Foi lá. É um alemãozinho. E logo na primeira corrida, Spa, ele espantou o mundo. Se não me engano, ele largou em sexto, com um carro que não largava nem entre os 10 primeiros. Né? Ali surgiu o Schumacher. Aí ele imediatamente foi para Benetton, foi ser companheiro de equipe do Piquet. Aí saiu o Moreno, né? O Piquet Moreno, tiraram o Moreno e colocaram o Schumacher, né? E não precisa nem falar o que foi a carreira do Schumacher. É uma pena o que aconteceu, né, Emílio, com ele na sequência. Mas 7 títulos não é por acaso. Não. Ninguém consegue 7 títulos. 7 títulos na Fórmula 1, com tudo que você possa falar, não é para qualquer um. Mas antes a gente ir para o nosso primeiro intervalo. Deve falar, elogios melhores. Você aí, poucas, não seja mais. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Cristina Bortolazzo, bom dia. O meu advogado é maravilhoso, ótimo. É o doutor Emílio. Deus abençoe o dia de todos vocês. É uma fera, um excelente advogado. Eu vou ter que concordar com ela e assinar embaixo. Além de um grande caráter, uma grande pessoa, um grande ser humano, a competência do doutor Emílio não é de hoje, né? Eu já conheço há alguns anos, então não é chover no molhado. Algumas pessoas vêm, inclusive, no programa, perguntam sobre os nossos cartões, os nossos amigos e clientes e aqueles que nos ajudam a construir cada dia o programa e a Rádio Star News. E a gente diz aqui, nada está sobre a mesa que não tenha qualidade. A gente aqui preza justamente por isso, mas não só a qualidade do profissional, mas o caráter desse profissional. Então a gente sempre indica, né? E a gente tem a satisfação de as pessoas que entram em contato ou buscam informação, sempre elogiarem também. Então, isso, como é o nome nossa? É a Cristina, é isso? Cristina Bortolazzo. Eu faço das suas as minhas palavras, Cristina. Um ótimo dia para você. E hoje, como é o dia da felicidade, começou bem, viu? É o dia da felicidade e também dia mundial de quem o governo adora muito, o dia da agricultura. Não fosse o agronegócio, o Brasil estaria na pirandela, né, literalmente. Mas o nosso agronegócio é muito forte e é o Dia Mundial da Agricultura. Os norte-americanos não gostam tanto assim do nosso agronegócio, mas depois gostam, porque precisam. Os franceses ficam ficam bem reticentes e não gostam de falar do agronegócio brasileiro. Já alguns outros países do mercado, como o europeu, sim, eles adoram, porque senão... A China gosta. A China olha para o Brasil literalmente como um fazendão, né, de 200 milhões de habitantes. É isso aí mesmo. Lá tudo plantando dá, e aqui não dá. Aqui, a China tem muitas áreas alagadas, né? A única coisa que pega lá é arroz. Mas vai dar só arroz para chinês, para você ver se não tem uma revolta lá milenar do chinês, né? Mas antes do nosso primeiro intervalo, deixa eu mandar um abraço. Ele que tem um sobrenome fácil de falar, viu? É o André Mota Schutschuk. O André, chefe do Departamento de Fiscalização da Receita do município de Santos. Isso, ele nos pediu a gentileza, com grande satisfação, né, para nós anunciarmos aqui, estamos fazendo isso, né, o primeiro congresso de direito tributário do IBET UAB de Santos. Conhece o IBET UAB de Santos, né, o Emílio? Duas entidades respeitadas e sérias. Isso. Olha, qual é o tema? Oportunidades e desafios da reforma tributária. Tema principal, a reforma tributária e seus impactos nas cidades portuárias. Olha que interessante, hein? Santos tem porto, então fique atento aí. André Mota Schutschuk, auditor fiscal de tributos, diretor do Departamento de Fiscalização da Receita de Santos, presidente da Junta de Recursos Fiscais, especialista IBET São Paulo. Amanhã, 21 de março, auditório da OAB Santos. Informações, gente, anote aí, 13-99805-2200. Vou repetir, informações 13-99805-2200. Primeiro Congresso de Direito Tributário, IBET OAB Santos. Então, se informa aí que é importantíssimo. E Eduardo, sem medo de errar mesmo, o André, que é chefe do Departamento de Fiscalização da Receita Tributária de Santos, ele, sem medo de errar, ele é o que mais conhece o novo tributo, os dois novos tributos, né, IBS e CBS, em matéria de tributação de atividade portuária. Ele estudou muito. Olha aí, outro que também conhece bastante é o Alexandre Magno, que já esteve aqui. Está devendo uma visita aqui de novo, porque ele é muito competente também. Muito competente. Inclusive, houve até uma discussão, me permita me alongar, durante o ano passado, ano da eleição, até por uma questão política, disseram que o município de Santos ia perder
zilhões. Né? Isso. Aí até teve um embate entre mim e as pessoas que criticavam, né, o novo tributo, os dois novos tributos, IBS e CBS, e realmente o município de Santos poderia perder a arrecadação substituindo o ISS pelo CBS. O Paulo Alexandre Barbosa apresentou uma emenda no Congresso Nacional e precisava de uma explicação técnica. E foram no Congresso Nacional o Alexandre Magno e o André apresentar os motivos técnicos, né? Porque ia perder o que tinha que modificar. Foi uma apresentação até solicitada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa. Foi o Paulo. O Paulo apresentou uma emenda, mas precisava justificar tecnicamente. Exato. Foram os dois em Brasília, fizeram três reuniões, inclusive com a comissão de grupo de trabalho. Justo. Da Câmara Federal. Apresentaram isso serviu de balizamento para vários municípios portuários do Brasil. Todos os municípios portuários foram beneficiados graças a esse trabalho técnico. E eu não podia deixar de fora até também por isso, o Adriano Fernando, Leocádio, né? O Estado de Santa Catarina tem 5 portos, convidou o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa para que ele fosse o patrono ano passado da semana, né? O Santa Catarina Day de portos, pelos 5 portos lá, justamente por isso. Então, o município de Santos e os demais municípios portuários não vão perder a arrecadação, pode ser até que ganhe, dependendo ainda de alguns detalhes, né? Que a reforma ainda não está totalmente terminada, falta uma lei complementar para ser aprovada pelo Congresso. Graças ao trabalho de Adriano Leocádio, Alexandre Magno, do André e também, principalmente, do Paulo Alexandre, né, que conseguiu... Importante isso. É importante que traz aí, tira a falsa informações não corretas em relação à perda, né, de valores por conta da reforma tributária para municípios portuários. Isso foi muito importante, principalmente para Santos, que detém o maior porto do hemisfério sul, né? O ISS, no mínimo 65% do ISS de Santos vem de atividades portuárias. Exato, isso é verdade, o próprio Leocádio confirmou isso. Antes do intervalo, então, só, quem está mandando um bom dia aqui para todos nós é o Marcos Stort, que ele disse que ele ensina o processo como se faz a salsicha. Eu não quero conhecer, viu, Marcos? O Emílio disse que um bom cachorro-quente não tem problema nenhum. Uma mostarda, uma maionese. Eu já tinha visto esse vídeo, então a salsicha está suspensa por os próximos 100 anos. Né? Não dá para comer. Mas ele dá uma boa notícia aqui. Ele diz o seguinte: bom dia a todos. Aí ele coloca: projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura e Secretaria Especial de Cultura. O que vem a ser isso? O PRONAC 243.103 está permitida a restauração e revitalização do Educandário Ana Franco, na Ana Costa. Nossa. Edifício ali histórico, abandonado, e agora me parece que vai. Então já se pode, inclusive, destinar parte do valor declarado em imposto de renda para projetos sociais. A ação será feita até 30 de maio, prazo que termina, então, as declarações de entrega e visa beneficiar iniciativas para crianças, adolescentes, idosos, atividades culturais, audiovisuais e esportivas. Em 2024, mais de 1,5 milhões, né, foram destinados à Baixada Santista, de acordo com a Receita Federal. Em Santos, por exemplo, né, ele manda aqui, moradores podem contribuir até com 6% do imposto de renda para optarem em destinar o valor a fundos de proteção a crianças e adolescentes, cuidados com idosos e atividades culturais e audiovisuais. Quem optar por ajudar atividades esportivas poderá destinar um pouquinho mais, 7%, e a informação deve ser aí, inclusive, preenchida, né, junto à declaração, né? Então, nessa declaração, você pode fazê-lo também. Então, Stort, parabéns aí, vocês lutando muito para poder prover uma reforma consistente desse prédio antigo, né, um prédio bonito, né, que é o do Anália Franco na Ana Costa. Então, isso vai acontecer com a aprovação no Ministério da Cultura também, né? Eu vou a um rápido intervalo, né? Lembrando aqui que você deve participar conosco. O nosso WhatsApp, Virgínia, aqui da Rádio Star News, do Ponto a Ponto, por gentileza. 13-998-058709, repetindo, 13-998-058709. E também, não esquece de falar do especial. Qual é o especial que você destinou para esse final de semana? Pink Floyd. Então, teremos no sábado e domingo a banda Pink Floyd. Aí é aquela história, vão me perguntar, né? Se ela estará composta por todos. Claro que o especial a gente reúne todos. Hoje eles têm uma separação ali consistente, né? David Gilmour de um lado,
aí você tem do outro outra parte, né? E mais, olha, Pink Floyd com grandes sucessos. Tem uma música do Pink Floyd que jamais sairá da moda, chama-se Money. Né? Essa jamais sairá. Grana não faz mal a ninguém. E o início da música é interessante, né? Essa música aí, ela ajuda muito a pensar em dinheiro. Mas eu vou deixar aqui uma para o nosso querido advogado Emílio Puimi. Então, para ele pensar aqui, o Emílio está com o cabelo branco, vai ficar com mais, né? Mas presta atenção. O senhor conhece o senhor, excelentíssimo senhor, ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski? Ouvi falar. Ouviu falar, né? Já foi ministro, inclusive, hoje é ministro do STF. Hoje ele é ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele afirmou, depois o Fernando vai dar o seu pitaco também, mas eu vou tomar água com café com muito açúcar, vou até imitar o Fernando, porque não está fácil. Põe uma colher de sopa de açúcar na água. Eu vou virar o açucareiro no pão. Ele afirmou que no Brasil a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. E defendeu a PEC da segurança pública como único instrumento para combate à criminalidade proposta que está enfrentando total resistência no Congresso Nacional. Vá pensando na resposta. Também vou colocar. Não tomo café com açúcar, mas eu imagino delegados, corporações das polícias militares, brigadas militares, acordando esta manhã. É melhor não falar muito. Dizendo assim, quer dizer que o ministro da Justiça falou que nós prendemos mal e a Justiça solta porque nós trabalhamos mal. É mais ou menos isso? É mais ou menos não, é isso. Culpa de vocês. Tá? Que não são competentes policiais. Claro que eu estou brincando. Algumas prisões acontecem de forma equivocada, também acontecem. Mas aquele negócio de audiência de custódia, aquela verbalização de alguns juízes que ele só roubou um celular, então por que eu vou manter ele preso? Ontem, por sinal, o presidente Lula parece que acordou daquela declaração lá do começo. Ele disse que não pode o Brasil ser o líder do roubo de celulares, que o Brasil precisa agir, que pessoas honestas e trabalhadoras estão ficando no seu celular. Demorou o presidente para perceber isso, né? Mas nós vamos para o intervalo e tem muito mais, hein? Por falar nisso também, o prefeito Rogério Santos esteve na semana passada, já que nós falamos do deputado Paulo Alexandre Barbosa, pegou o prefeito a Tiracó e falou, vamos a Brasília. Temos uma pessoa para visitar, que ela não é muito receptiva, pelo menos as informações que eu consegui, inclusive através das rádios lá em Brasília, que é a ministra da Gestão e de Inovação, chamada Esther Dweck. Ela é meio difícil para convencer. Se você convencer ela, que você tem razão. Mas, tecnicamente, ela é muito boa. Sim, por isso que eu vou chegar lá. E ela declarou que deverá vir a Santos, sairá de Brasília e vir a Santos nas próximas semanas. Para quê, Virgínia? Nós comentamos aqui, inclusive, com a vereadora Débora Camille e com vários convidados que nós estamos trazendo aqui, a respeito do Parque Palafitas, né? Que é tão importante que a prefeitura consiga. E me parece que o primeiro passo foi dado e o segundo vai ser dado também, porque a ministra disse que virá a Santos e ela deve formalizar um acordo de cooperação técnica para ampliar o projeto Parque Palafitas, programa de habitação para desenvolvimento que a prefeitura já deu início e que deve ser um boom agora, literalmente, para a recuperação ou tirar o Parque Palafitas daquele estado para a população. Notícia muito boa, não somente para Santos e para o Parque Palafitas, mas para toda a região, né, Fernando? Você que acompanha de perto. Com certeza. E se sair realmente do papel e foi implementada, executada essa obra, né, é mérito muito do Paulo Alexandre e do Rogério Santos, que conseguiu convencer o presidente Lula e, no segundo momento, a Dweck. A Dweck ela é muito rigorosa, ela é tecnicamente muito rigorosa. Mas com a vinda do presidente Lula aqui, que viu a situação da palafita de Santos, né, que é o ponto crítico não só da cidade de Santos, mas da Baixada, né? Realmente foi foi executada essa obra, né? É um avanço muito grande para aquele pessoal que mora ali em condições insalubres, né? É uma condição muito difícil. Não só o túnel é importante, mas também resolver esse problema das palafitas. E uma outra aqui que o doutor Roberto Monteiro. Bom dia, doutor Roberto. Está sentindo sua ausência hoje. Já começa. Hoje o senhor não mandou nada de manhã cedo, não falou nada. O senhor está dizendo que o outono está começando quentinho, né? Na sua janela aí, o senhor está sentindo isso. Mas o senhor pediu para me transferir. Eu vou escolher aqui os dois, mas eu vou escolher o doutor Emílio como alvo principal. O Fernando, eu preciso pegar leve com ele, porque ele está naquela época ainda de recuperação, né? De quem se aposenta, tem aquele choque, né? Mas o doutor Roberto disse o seguinte: isso aqui é para os valentes e não para os fujões.
o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu licença do cargo de deputado federal para viajar para os Estados Unidos. Né? O doutor Roberto falou assim, ato de um fujão, capítulo 1. Né? Ele coloca aqui, ato 2, não me venham dizer que ele tem direito a receber remuneração de forma alguma. Né? Ontem você deu explicação, ele até elogia aqui, brilhante, Eduardo, você ter lembrado, porque eu ouvi em uma rádio de São Paulo, dizendo que caberia, por parte do deputado, uma solicitação de um auxílio. Não cabe nada de auxílio, até porque para fujão não tem auxílio, né? E aí, a gente inclusive vai deixar essa nota aqui para que o Emílio depois o Fernando possam se manifestar, mas quer dar um pitacozinho antes do intervalo agora, o Emílio, pelo fujão? O fujão é uma palavra mais forte que estão usando aí. Acho que foi o Gentili, Danilo Gentili, que falou. Não é? Acho que o deputado, eu nem sabia que ele era deputado de São Paulo, para falar a verdade, né? Porque eu acho uma figura tão triste, né? E agora ele demonstrou mais uma vez. Ele deve estar arrependido das bobagens que ele falou. Porque eu já vi assim, uma notinha dizendo assim, não pedi ainda licença. Não pediu ainda. Mas vou pedir. Eu acho que ele já se arrependeu. E as críticas foram pesadas, e eu tenho informação, né, que vem de Brasília, que até ele teve até discussão com os seus irmãos, e que Flávio Bolsonaro teria dito para ele que isso não é atitude de homem. Que me parece que no clã Bolsonaro, aquele que tem um pouco mais de prumo, é o Flávio. Tanto que naquela questão das investigações de golpe, o Mauro Cid teria declarado, não sei, não tive acesso. Como chama, doutor Emílio? Como é que é acesso ao processo? Aos autos. Aos autos do processo. Obrigado. E ele disse que o Mauro Cid falou que naquela conversa, apenas o Flávio Bolsonaro falou, não, perdemos, saímos. Vamos ganhar de outra forma. De todos, o Flávio é o mais consciente. Agora, o mais impressionante é o teatro que estão fazendo. Eu vou até chorar aqui. Se tiver uma trilha sonora, né? A família toda chorando, né? Hoje mesmo de manhã, estava me arrumando para vir para cá, estava o Renan, filho do Bolsonaro. Renan, é o filho número 5, acho. 5, nem sei. Mas ele não considera as meninas como... tem ele é o 04. Ele é o 04, isso mesmo. Não. Ele fraquejou, isso foi ele que disse, não sei o que ele que disse. Teve um deputado da região que ficou feliz, né? Engraçadinho, sorriu, um deputado estadual, que ele ganhou uma medalhazinha do ex-presidente Bolsonaro de... como é que é? Imbrochável, incomível, brochável. São 3 termos. Imbrochável, até bom imorrível. Imorrível. Mas o português deve estar virando na... Se você pegar o choro deles, é brincadeira. Eita gente corajosa que chora tanto, né? Hoje o Renan, quando eu estava me arrumando para vir para cá, é impressionante, ele chorava. Porque o que estavam fazendo com o irmão dele, que estava sendo obrigado a pedir asilo. Asilo nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Mas aí que está. Se ele sofreu alguma ameaça, alguma pressão, foi coagido alguma coisa, ele teve domingo um palanque aberto, que foi a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, nossa ditadura, né? Para se manifestar e falar. Eu acho que seria um palco importante para se manifestar. Ele não fez. Não, que ditadura é essa? Exato. Que ditadura é essa que você... faz na praia de Copacabana um evento criticando o Supremo Tribunal Federal. Chamando um ministro de imbecil, de desonesto, ladrão, que foi o caso do pastor Silas Malafaia. Aí tem, se permitir, aí pelo lado político, o jurídico deixa para ele falar, né? O político, eles querem trazer o Alexandre de Moraes para a briga. O que eles estão ofendendo o Alexandre de Moraes? Para que o Alexandre de Moraes entre com um processo de crime contra a honra. Se o Alexandre de Moraes entrar com um processo de crime contra a honra, mesmo que seja contra o Malafaia, né, indiretamente ele pode se tornar suspeito ou impedido. Só que o Alexandre de Moraes, não, desculpe o termo, não vai, desculpe mesmo, deslizar, cair nessa esparrela, né? Não vai. O Alexandre, quem conhece o Alexandre de Moraes sabe, ele é um homem tecnicamente muito bom, ele tem a teoria e tem a prática. E ele tem ali, o Emílio pode até confirmar, ele tem obras literárias, livros extremamente respeitados, né? No meio jurídico. Ele é referência. Ele é referência. Você já leu algum livro do Alexandre de Moraes? Não. Estudei com livros dele. Ele tem a Constituição comentada, que é um tijolo
às vezes aparece naqueles livrinhos isso. lá. Então é isso aí. Ele estou comentando aí, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo da Constituição. Ele é referência. Ele foi primeiro no concurso do Ministério Público de São Paulo, procurador de justiça. Estão brigando com um cara que, tecnicamente, como falou... Desdenhar do ministro, Fernando, faltar da pessoa, responsabilidade, porque conhecimento ele tem cometido muito. excessos e tudo mais. Sim. Aí é outro não entrar nem nesse mérito. Que a gente pode discutir essa questão. Deixa eu só fazer o intervalo. Rapidinho, só para não perder o caso. Por outro lado, o que me assusta, eu aprendi direito tributário com Ives Gandra. Hoje me assusta o posicionamento. Martins. Eu aprendi direito tributário com ele. Fiz o meu TCC na faculdade, mandado de segurança na área tributária, ele foi o meu norte. Olha aí. Como ele chegou a esse ponto? Hoje eu abomino ele. Perdeu-se, né? Perdeu-se no raciocínio, nas falas. No artigo 142. Eu me assusto. O que prova que pessoas bem preparadas e inteligentes não significa que elas serão assim eternamente. Ele constitucionalmente também, ele tem coleções de livros. Ives Gandra. Ele com Celso Ribeiro Bastos. Sim. Me recordo de grandes entrevistas dele na Rádio Bandeirantes, ele com o Gilmir Betting, conversas extremamente inteligentes, né, nessa questão. Ele sempre foi ligado ao Exército, ele sempre foi professor da Escola Superior de Guerra e tal, mas ele, em momento algum, ele teve esse viés, né, que ele misturou política, né? Não sei o que houve lá. O idealismo dele, a ideologia cega. A filha também foi secretária lá de mulheres, agora é secretária aí do governo. O filho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Também é outro radical de direita. A gente lamenta muito. Na Justiça do Trabalho, ele é totalmente para a empresa, é um negócio maluco. A gente lamenta muito mesmo. Deixa eu aqui passar os nossos apoiadores, como a Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, vai importar e exportar, não perca tempo. Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, olha, é só você entrar aqui, ó, imunizlogistica.com.br, se você preferir, ó, olha o QR Code aqui, ó, na minha câmera, para você olhar bem aqui, ó, e terá um mar de opções, tudo em logística, despacho aduaneiro, para você, e tudo que fala em comércio internacional. Então, já sabe, Imuniz Logística. Engie Plus, consultora incorporadora, tem aí para você, ó, já entregou o Mykonos, vai entregar o Malta, e agora te tem de opções aí, o que para você? 2 grandes opções, hein? Não perca o seu tempo, faça como muita gente tem vindo aqui, já tem dito, ó, fiz negócio com a Engie Plus pela qualidade. Então, você tem lá o Bali na Prost de Souza, pertinho da casa do Fernando, não é tão longe assim. Não, uma rosinha muito gostosa ali, né? A Prost de Souza. Gostosa mesmo, viu? Sossegada. Com uma quadra para trás é Epitácio, uma quadra para frente é Bartolomeu. Fica entre o João do Cochrane e Sampaio Moreira. Pronto, bem colocado. Rua Bucólica. 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 Olha, faz tempo que eu não vi o bucólica de alguém. Bucólica. Arborizada. E tranquila, né? Tranquila. E com um supermercado perto. Isso. Farmácia, tem tudo ali. A praia fica perto. A praia é bem a quadra. Exato. É só dessa meia quadra já está na praia para você curtir. Agora, se você quiser morar em um outro local, mas não girar. Esse então, o Fernando não sabe onde fica. É o residencial Ilha de Paros, que será na Epitácio Pessoa 111. Eu não vou perguntar em que número o senhor mora, mas o seu número é longe do 111? Não, eu posso falar, 114. Praticamente em frente. Exato. Tá ali e ali tem uma vantagem, tem a Pinacoteca. Isso. E ninguém vai derrubar a Pinacoteca para construir. Então tem uma vista maravilhosa para o mar. Você vai ter a vista lá embaixo da Pinacoteca, vai ter a vista superior ali com o mar, a Praia de Santos para você, no residencial Ilha de Paros. Então procura a Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, que é outra dica para você. A Engie Life. Sucesso, campeão de vendas do Piazza Torino. Tá aqui, ó. Piazza Torino é esse aqui, ó. Esse aqui eu dispenso até comentários. Sucesso. Está aí em fase adiantada, já quase 86% da obra, mas de vendas, mais de 85% também comercializados. Aí você fala, Edu, o que eu posso fazer agora? Vou ter que esperar mais um pouco para fazer um negócio. Será lançado agora o Palácio de Nápoles. Só que esse também tem a participação do programa Minha Casa Minha Vida. Você conhece? Se não conhece, vai conhecer. Você pode adquirir nesse programa.
com a facilidade da consultora Engie Life, do grupo Engie Plus, com a parceria com a Caixa Econômica e o Minha Casa Minha Vida, que tem ali um percentual subsidiado pelo governo, para que você possa comprar a sua residência, o seu apartamento em Santos. Então, fique atento aí. Mais uns dias o projeto será completamente homologado, tudo registrado na prefeitura, no cartório. Você poderá fazer a sua aquisição para morar em Santos, na esquina da Campos Melo, com a Rodrigues Alves. Olha que ponto, hein? Também é outro bom ponto. VLT na porta, ônibus na porta, Conselheiro Neves do lado, acesso para São Paulo, para praias. Dali para a praia, você não vai levar 10 minutos. Transporte público, além do VLT, não, você não vai levar 10 minutos de transporte público, você chega na praia em 15, 20 minutos no máximo. Edu, foi bom você falar assim. Eu cresci, vivi no Gonzaga, mas aí a minha mãe quis mudar para perto da minha irmã, que a minha irmã estava grávida. E nós mudamos para Epitácio Pessoa. Esse prédio da Epitácio Pessoa 111, que ele está construído. Eu não queria sair do Gonzaga, hoje eu não quero sair de lá. Em 15 minutos você está a pé. 15 minutos você está no Praia Mar. Em 15 minutos você está no balneário ou no... Sim. Gonzaga. 15 minutos no Praia Mar, 15 minutos andando. Eu faço isso constantemente. Você pode optar, vai almoçar no Parque Balneário, vai almoçar no Praia Mar. Farmácia, a louca aí, para eu deixar o Gonzaga e dizer que hoje eu não mudo de lá, porque realmente o ambiente é bom. Falar isso. E mais, essa sacada, viu, Emílio, Fernando, Virgínia, os nossos ouvintes, para a gente ir para o intervalo, já estourei 12 minutos antes do intervalo, serão unidades a partir de 33,5 metros, mas totalmente aproveitáveis, e a intenção da Engie Life é lançar esse imóvel a 280 mil no máximo, para que o mercado possa ser ali favorável ao trabalhador, hein? Plano Minha Casa Minha Vida. Então vamos esperar que isso aconteça, vai ser muito legal para você adquirir um imóvel zero. Parte desse residencial terá garagem, parte não terá. Então você pode optar, eu não quero garagem, barateia o seu imóvel, e eu quero garagem, vai ter garagem. É um mix para isso também, né? Também destacar a Mecânica Leomar, há 55 anos cuidando do seu carro, na Marechal Deodoro 493, na linha Amarela em São Vicente. Escola Santista de Astrologia, nosso querido Jorge da Márcia Bernardo, cursos, o Fenômeno do Algodão, que é a excursão do Fenômeno do Algodão, mapa astral, mapa astrológicos e os cursos que você vai fazer, o seu mapa de nascimento, que é tão importante. O meu eu ouvi e já joguei fora. Tá osso. Tinha que mudar o país de nascimento. Como não dá, tá complicado. A gente tem que trabalhar bastante. Também, M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade ágil, parceira, departamento pessoal, planejamento, tributário, abertura e encerramento. Sabe como faz? Desde segunda-feira a entrega de imposto de renda começou ainda, declaração. Então, acesse mrochacontabilidade.com.br. Agora, se você deu aquela batidinha, eu acho mó bacana que os convidados vêm e falam assim, puxa o cartãozinho do Hammer, porque as coisas acontecem, né? E prédio, todo mundo fala, ó, o meu vizinho do lado abriu a porta e esqueceu da minha, e amassou a minha porta. Isso dá para consertar sem funilaria, não precisa tirar a tinta, passar massa, não. O Hammer resolve para você, se não trincou a tinta, não arrancou ela, fica tranquilo. Aqueles pontinhos lá que ficam no carro, saem com a capacidade do Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. Agora, eu vou pedir a gentileza aqui, não vou nem pedir a gentileza, que eu estou vendo aqui, né? Eu vou fazer aqui, já que a nossa Cristina Bortolazzo falou, ó, tá na minha mão aqui, ó o cartãozão bonito aqui, ó. Não é Eduardo, não, tá? É Emílio Puimi, tá escrito do lado aqui, ó, tá? Advogado, a gente convida ele para ser sempre um convidado especial. Olha o nome da fera aqui. E esse QR Code funciona, viu? Teve uma dúvida, uma ocasião aqui, né, Emílio? Nós abrimos investigação, mas ele funciona assim, funciona bem, viu? Tá? Ó, endereço, telefone na tela, QR Code para você. Se você precisar de um advogado, Emílio, civil, previdenciário, trabalhista, consumidor. Olha quanta coisa que você pode precisar, que eu acho que hoje em dia tem gente que vai começar a contratar advogado para comprar ovo de Páscoa no supermercado. Puxa, não tá fácil. Não tá fácil. Tá caro. De Páscoa. É ovo de ouro de Páscoa. Eu falei para a Virgínia que eu aceito só o bombom que ia dentro do ovo. Não precisa dar ovo, não. Intervalo, Virgínia, para tomar aquele café. Diga. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, parabéns, excelente programa, parabéns ao Emílio e ao Chagas. Bom dia, abraço. Mestre, né? Mestre Ailton Cláudio Ribeiro. Ele é. Né, que estará em viagem profissional nos próximos dias e semana que vem não estará conosco, mas viajará bem na ida e voltará melhor ainda. Intervalo. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta.
2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados. Já estamos de volta aqui com o nosso programa, em nome de Muniz Logística, Eng Plus, consultora incorporadora, Engelife, consultora incorporadora, Mecânica Eliomar, Escola Santista de Astrologia, M. Rocha Contabilidade, Oficina Ronaldo Hammer Martelin de Ouro, e como eu disse aqui, durante o intervalo, já estou empurrando o serviço do doutor Emílio para o meu querido Fernando Wagner Chagas, porque a gente acha que consegue resolver tudo com um jeitinho, mas é um jeitinho lícito. Não é o jeitinho ilícito. Com educação. Com parcimônia, com responsabilidade. Mas aí você começa a conversar com o advogado, você percebe que não vai dar certo. Mas sabe qual é o problema? Não sei se o Emílio concorda. Não é nem a legislação, é o burocrata de plantão. Burocrata de geral é isso. É um burocrata de... Se pegar um outro, ele vai... Não, isso aqui é fácil. Agora, vamos lá, meus queridos convidados... Copom elevou ontem a taxa Selic em 1 ponto percentual para 14,25 ao ano e prevê ajuste menor à frente. Tá?
significa que a próxima reunião será... Daqui a 45 dias. Será em maio. Nós estamos o quê? Março. Finalzinho de maio. Hoje é 20 de 45. Maio. Será em maio, né? Vamos lá. A taxa Selic, que é a taxa de juros do Banco Central, igualou ao nível observado entre o final de julho de 2015 e outubro de 2016. Se não me falha a memória, a Dilma. Rousseff. Quando a Dilma Rousseff já estava naquela situação do impeachment. Porém, entretanto, abre aspas, o presidente Gabriel Galípolo e os diretores do Copom disseram que na próxima reunião eles devam diminuir esse ritmo. Mas vai aumentar. Vai aumentar. Talvez em meio ponto percentual. Eu acredito 0,75. 0,75. Apesar que a maioria, mais de meio ponto. A maioria está dizendo meio ponto, mas eu acredito em 0,75. Eu queria ser otimista, mas já tirou meu otimismo. Você lembra que eu falei que ia chegar a 15? E eu acredito que chegue a 15. Agora, fazendo uma análise técnica, né? Se chegar a 15, nós teremos uma taxa de juros, uma taxa real de juros de 10%. 10%. Taxa real de juros, porque nós temos uma inflação que deve girar em torno de 5% durante todo o ano, e você tem uma taxa básica de juros de 10%. Eu sempre brinco, para você se afogar, você não precisa de 8 metros d'água, bastam 4. Sim. Por que eu estou falando isso? Para você combater uma inflação, você não precisa de uma taxa de juros de 10%. O próprio Banco Central diz que a taxa de juros neutra, aquela que o Brasil pode crescer sem gerar inflação, é de 5%. Então, nós estamos com uma sobretaxa de 5%. Mas o pior disso tudo, cada 1 ponto percentual que aumenta a taxa de juros, nós pagamos de juros de 70 bilhões por ano. Aí nós fizemos um estudo na consultoria, que se fala muito, quando a consultoria me contratou até para a reforma tributária, Emílio. Mas aí descobriram que eu conhecia bem o orçamento, trabalhando em orçamento, pediram para fazer uma análise. Do governo, da entrega do governo do Bolsonaro para o governo Lula, estamos quase 3 anos, a dívida pública subiu de 76 para 84. Aí eu fui fazer um estudo. 80% é decorrência da alta taxa de juros. 20% das despesas correntes. O que é a despesa corrente? É a despesa do dia a dia, inclusive os gastos sociais. Então, os gastos sociais aumentou. Nós só passamos de 76 para 84 na dívida pública bruta. 80% são decorrentes do pagamento do serviço da dívida. 20% das despesas públicas que estão incluídos os gastos sociais. Então, quando se fala, olha, o Brasil, a dívida pública explode no Brasil, não é por causa dos gastos sociais. A dívida pública explode por causa da taxa de juros. E essa taxa de juros, tecnicamente, ela não vai ser combatida com 10%, taxa real de juros de 10%, que é uma taxa de juros que depende, muitas vezes, das condições climáticas e do câmbio. Sim. E o câmbio, a taxa de juros não age sobre o câmbio. E tem uma maneira de você também combater a taxa de juros com as medidas macroprudenciais. Você estreita o crédito, não pela taxa de juros, mas por medidas que você cria dificuldades para você expandir o crédito, que o crédito realmente gera inflação, sem prejudicar a economia como um todo. E o que eu vejo no Brasil, aí indo para o outro lado, no Brasil, toda vez que você fala que você vai injetar dinheiro na economia, recursos na economia, parece que é um crime. Nós podemos até falar da questão da isenção de imposto de renda de 5 mil, que estão dizendo que se aumentar, se isentar até 5 mil, quem ganha até 5 mil, a inflação vai estourar. O nosso problema de inflação, eu já disse, não é só a questão de e essa proposta já foi enviada ao Congresso Nacional, né, Fernando? Do que a oferta, já, do consumo. É muita questão de que a taxa de juros não tem interferência. Ela vai ter um rito para 5 mil e chegando até 7 mil, é isso? 7 mil vai ser gradativo. Isso. 5 mil, zero de, 5 mil agora já zero de alíquota, 7 mil, 75,
e gradativamente Agora, 50, 25 e 100. O ministro Haddad falou, haverá uma perda, sim, mas haverá também uma compensação. Esse é o problema. Eu queria entender isso. Não, a compensação vai ser a tributação de que ganha mais... Exato, que dos ricos. De 50 mil ele falou que reais não é rico, por mês. Né? 50 mil não é rico. Mais de 50 mil, quem ganha mais de 50 mil por mês. Por mês. Só que aí é o grande problema. Dificilmente o Centrão vai querer aprovar que se tribute o mais rico. Uma das maneiras de você evitar a desigualdade absurda que temos no Brasil... Só para te dar um dado, da boca do Haddad, ele disse o seguinte, o imposto de renda, com esses 4 grupos de tributação que foram definidos, a equipe prevê uma perda de 25 bilhões, mas com medida de compensação, poderão chegar, em compensação, 34 bilhões com a tributação dos mais ricos. 34 bilhões. Isso aí mesmo. O mercado discorda. Então, você vê, uma alta taxa de juros que nós estamos, que é um absurdo, e não combate esse tipo, combate parte dessa inflação. Aí você vê outro que você vai aquecer a economia, é lógico, o Emílio sabe disso. Você vai aliviar, o Emílio com essa de tributação, você vai aliviar. É lógico que ele vai consumir mais, mas como você faz para consumir mais? Você aumenta a produção. Sim. Você aumenta a produção, porque se o empresário tiver certeza, isso que vai ter o consumo, ele investe. Só que hoje não compensa investir. Eu já falei aqui e repito, uma empresa dá um lucro de 5%, 6%. Exato. Se você hoje colocar no NTNB, você consegue uma taxa de 16% tranquilamente por ano. Se você aplicar o seu dinheiro em 5 anos numa NTNB, você consegue tranquilamente 16% por ano. E você não tem dor de cabeça nenhuma. Enquanto se você fizer investimento, além do investimento que você faz, você tem uma série de obrigações a cumprir, trabalhistas. Mas esse é um perigo que a gente tem que conter, né, Fernando e Emílio, em relação a gente recebe muitos empresários aqui, eles comentam esse fato. Seria muito mais tranquilo fazer exatamente o que o Fernando está falando, com o seu dinheiro, com recurso, do que esquentar a cabeça, pagar tributos, investir, comprar maquinário ou investir na sua empresa. Porém, tem esse outro lado, né, que a gente vai dizer, né, Emílio? Se a gente parar e imaginar que todo mundo pensar assim, nós estamos perdidos. Porque aí o que acontece? O governo tem que cumprir a sua meta, mas, por exemplo, o próprio Ministério da Fazenda, ele está vendo uma desaceleração da economia e da inflação acima da meta para este ano, 2025. A equipe econômica está estimando que o PIB terá um crescimento de 2,3% para o ano também, 25%. Mais fraco do que no ano passado, que eles estimavam até melhor, e que a inflação vai somar algo em torno de 4,9% acima do teto do sistema de metas de inflação. Isso que informa e que está constatando no boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do governo federal. Então, Fernando Emílio, o governo tem que juntar e administrar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o próprio mercado diz o seguinte: o mercado vê a economia na direção errada e a maioria hoje, inclusive partindo de pessoas ligadas à Faria Lima, apontam que nós estamos caminhando para uma economia com recessão. É lógico que nós vamos... Eu não digo para recessão, nós vamos crescer em torno de 2,5%, não é recessão, crescemos 3,4%. E com esse aperto monetário e também a exigência de fazer um aperto fiscal, é lógico que nós não vamos crescer. Em condições normais, nós iríamos para uma recessão. Aí, antes de passar a palavra para o Emílio, o que é extremamente irritante, aí você faz uma pesquisa no mercado financeiro, na Faria Lima, 90% são contra o governo do Lula. Aí você faz uma análise, em vez de fazerem uma análise técnica, você vê por aí que eles fazem uma análise ideológica. E é interessante que desde 2021 até hoje, o mercado financeiro erra 95% de suas previsões. E vai errar de novo. Agora, é lógico que vai desacelerar a economia. Aí, quando você fala que você vai dar isenção para pessoas que ganham até R$5.000, é lógico que vai aquecer a economia. Vai gerar inflação, vai acontecer isso, vai ser um desastre. Quer dizer, o Brasil, nessa visão, não pode crescer. O Brasil, ele só pode ter alta taxa de juros para aquele que tem condições de investir no mercado financeiro, sem trabalhar, sem produzir, sem investir.
ter uma renda sem nenhuma preocupação. Os famosos rentistas, né? Os rentistas. Então, nós estamos nesse nó. Nós estamos nesse nó. No Brasil, pela visão dos economistas da grande imprensa, da imprensa corporativa, nós estamos proibidos de crescer, porque gera inflação. Se gera inflação, aumenta a taxa de juros. Quando não precisa, nenhum país do mundo tem uma taxa real de juros de 10%. Não precisa disso. Isso só favorece o que o Emílio falou, o rentismo. Agora, ontem, Emílio, em Brasília, primeiro que a voz corrente é o seguinte, que a taxação dos mais ricos, ela vai enfrentar, já está enfrentando resistência no Congresso, isso ficou claro, e o presidente Hugo Mota, ele disse que temos que sinalizar algumas alternativas para compensar a isenção de imposto de renda. E está falando de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que o Fernando já explicou, e gradativamente para 7 mil. Ao lado do presidente Lula, do lado dele, se vocês viram a imagem, ele fez uma cobrança de responsabilidade fiscal e maior eficiência da máquina administrativa do governo. É o que eu estava falando aqui. Exato. São os gastos sociais, não são os gastos sociais. O presidente não ficou muito confortável, mas ele tem razão, né? Ele tem razão, que é aquilo que o Fernando acabou de explicar. Você tem que controlar os seus gastos para fazer o equilíbrio dessa máquina. Se você está dando, você está perdendo recurso de um lado, se você equilibrar do outro, você vai ter recurso aparecendo de outra forma. O governo fez bem em enviar um projeto de lei, não uma medida provisória, fazer como tinha feito antes, né? Causou um problema sério aí, um desgaste até para o ministro. O Fernando estava falando aí a respeito do mercado, né? É estranho, né? É muito estranho uma pesquisa, o Fernando mencionou, sair na véspera da reunião do Copom, não é? Sobre o mercado. Qual a importância de saber a opinião do mercado a respeito é óbvio. Sabe o que é curioso? No mesmo dia que o Copom, né, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele deu o nosso índice de 15,25, saiu do Fed. Não sei se o Fernando acompanhou. O Fed manteve. Então, o índice do Fed, que ficou com juros inalterados nos Estados Unidos, permanece entre os 4,25% e 4,5%. Em meio, claro, a grandes incertezas geradas lá pela política econômica do Donald Trump, que está sendo desastrosa, e sobre toda a taxação de importações que o presidente colocou. Há uma questão, inclusive, até aí entra a Corte Suprema de Justiça norte-americana, já está se manifestando, dizendo que vários atos do presidente Donald Trump são inconstitucionais, que ele vai ter que revê-los. A Corte que conservadora. Conservadora, majoritariamente, desde lá eles chamam Chief of Justice, né? O presidente da Suprema Corte lá, que essa semana criticou fortemente o presidente. Sim, e tudo indica, Emílio, que vários... Eu li um artigo ontem, aí você vai o tradutor para entender tudo, e a tradução às vezes, mas juristas de renome norte-americano, pessoas que estão dentro de partido lá, conservador, dizendo que a justiça deve e fará um papel importante para a economia norte-americana e do mundo, porque é um balizador. Papel de contenção, né? Que a justiça faz não é o caso do Brasil, né? Instituições. Não é o caso do Brasil. Não, no Brasil a gente está fazendo uma contenção além do limite, para falar a verdade, né? Com o ativismo judicial, né? O STF tem legislado muito, né? Modificado a legislação apesar de hoje se chamar de neoconstitucionalismo, isso, na verdade, é uma palavra bonita para dizer ativismo judicial, ou seja, legislar. Eles, ao tempo todo... Então, mas esse é o papel da Suprema Corte em países que são democráticos e têm Constituição Federal, é o papel de contenção. É o tal do checks and balance que se fala em inglês. Pesos e contrapesos. São os freios, né? Para conter o executivo e o legislativo, nós temos a última palavra. Quem é? A Suprema Corte. Pois não. Né? Hoje se critica muito, aí, especialmente o ex-presidente e as pessoas que o apoiam, né? Mas esse é o papel constitucional de uma Suprema Corte, de um país que tem o Estado democrático de direito, é para isso que serve. Ela é a última palavra, não adianta ficar esbravejando.
Bolsonaro, vai chamar o Trump. Isso é um absurdo completo. O político que está bravejando, na primeira oportunidade que ele tem, algum processo que ele sofre no judiciário, ele corre para onde? Para o Superior Tribunal de Justiça, corre para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele vai para lá porque ele sabe onde é a última palavra. É isso aí. Certo? Então, lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? O judiciário já está se pronunciando e exercendo o papel constitucional dele, porque a gente está vendo, né, mesmo de longe, principalmente lá aquele cargo que criaram para o Elon Musk, ele está provocando um absurdo do ponto de vista legal. Ele está demitindo pessoas, assim, passa o rodo no limite, né? Pessoas que estão no serviço público há muito tempo, tecnicamente, né, competentes, mas não tem a mesma ideologia do governo atual, né? E não pode fazer isso. Serviço público, ele é uma entidade do Estado, não de governo. O governo dura 4 anos, não é uma ditadura. E eles com essa imagem na cabeça deles, parece, ou o Trump pensa em alguma coisa de quebra constitucional, sei lá, que vão se perpetuar no poder para o resto da vida, né? E estão destruindo o Estado americano. Exato. Na forma que está sendo feito, e vai ter consequências econômicas e institucionais muito graves. Há uma grande parte do Vale do Silício, ali na Califórnia, que está descontente, né? Inicialmente eram apoiadores do Trump, já estão deixando de ser, e um conflito de interesse, né? Muito grande. E outra com a própria participação do Elon Musk dentro do governo. Há uma crítica hoje muito forte, e não sei se vocês viram a imagem, vários incêndios estão sendo provocados em carros da Tesla. As pessoas estão gerando... O grande problema, Edu, o raciocínio do Emílio, é que, principalmente, não só o Trump, mas principalmente o Musk, eles têm uma ideia que o serviço público deve agir como uma livre iniciativa. São coisas diferentes. Eles tomaram o poder nos Estados Unidos, eles, os dois, né? Para fazer o Estado render lucro para eles. Aí eles desmontam o Estado. E o que me surpreendeu, Emílio, é que o Judiciário não esperava, não. O Judiciário está reagindo. Não esperava essa reação. E, inclusive, a Suprema Corte, que é conservadora, mas já estão reagindo. E as instituições estão percebendo que, nesse passo, eles vão destruir os Estados. O Estado vão destruir o Estado, não o governo, o Estado dos Estados Unidos. Até mesmo agora um juiz de primeira instância mandou que todos aqueles que o Musk, no Dodge, mandou embora, eles voltem. E os atos, como o Emílio falou, os atos que o Trump está tomando, muitos têm que passar pelo Congresso. Ele está com o nosso decreto, né? Ato executivo deles. Então, eles estão revertendo. Isso também, Emílio, eu acho que estão revertendo, porque ele está se desmanchando na população. O meio-oeste, no pobre. O meio-oeste é aquele que ganhava bem, a classe média que ganhava muito bem, com a indústria americana, perdeu todos os empregos devido a... Tudo foi para a China, mas foi para a China porque o próprio americano quis ir para a China. Exato. E acabou votando no Trump. E esse pessoal já está sentindo um impacto. Quando você aumenta a tarifa, é automático. Porque vários estados você gera inflação. Houve o meio-oeste. O meio-oeste que já foi democrático votou no republicano. Agora, quando você aumenta a tarifa, é automático. Você aumenta a inflação. Então, ao contrário do que ele disse, não vai trazer os empregos, vai gerar inflação e vai perder poder aquisitivo. E a popularidade dele está já derretendo. Esperava isso no ano que vem, mas nós estamos, 2 meses dele? Está conseguindo, né, um milagre. Sim. Destruindo toda a figura que ele construiu junto com o Musk, isso. Sendo esfarelando. E há uma impressão, inclusive, eu lendo jornais lá dos Estados Unidos, há uma voz corrente dentro do próprio Congresso norte-americano que, a continuar nesse passo, lá para outubro, quando nós temos mais uma eleição dentro do Congresso americano,
não é difícil de alguém apresentar uma proposta de impeachment do Donald Trump. Isso no ano que vem. Se ele continuar assim, tem eleição de meio de mandato. Que aí nesse ano ela é apresentada a ideia e ano que vem tem a eleição. Até me falaram, eu estava conversando com, não sei se eu comentei aqui, com um amigo meu trabalha comigo na consultoria, ele é especialista em relações internacionais. Eu até falei, o Partido Democrata não está fazendo nada. Aí ele virou para mim e falou, você está sendo bobo. O Partido Democrata vai deixar ele se enforcar sozinho. Não vai fazer oposição. É tão ruim, que ele sozinho ele vai se... Aí tem novembro, outubro do ano que vem, tem eleição de meio de mandato. Sim. Ele vai perder a Câmara dos Representantes e vai perder o Senado. Ou ele fica um pato manco, ou não sei se não vem um impeachment. Exato, foi o que eu li ontem em jornais. Eu vou rapidíssimo intervalo aqui para voltar, o doutor Roberto dando um bom dia aqui de novo, e ele disse que nós não falamos ainda no tema. Não falei, mas eu tenho, doutor Roberto, a gente já tem agendado isso, que é a relação aí que o STF formou maioria para manter o Moraes, o Zanin e o Flávio Dino no julgamento da denúncia de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero, na volta, comentar esse assunto, a gente vai comentar, sim, com certeza, para os nossos ouvintes. Eu mando um abraço para o Bento, que voltou de Porto Seguro, passou por São Paulo, já está de volta a Florianópolis, também ao Sérgio Zibel, lá em Balneário Camboriú, ontem foi o Kleber Anacleto que fez aniversário, Virginia? Sim. Um abraço para o Kleber Anacleto, lá no Rio de Janeiro, ao André também, isso, mas um abraço, feliz aniversário para o Kleber Anacleto, o Davi Colantoni no Rio de Janeiro, e o André também no Rio de Janeiro, o Felipe no Espírito Santo, o Wellington lá em Itajaí, Santa Catarina, um abraço para eles, né? Diz que o bicho está pegando lá, né? Em relação ao governo de Jorginho Melo, em relação ao governo federal. O presidente, quando vai a Santa Catarina, o governador não sobe no palanque, ele acha um desrespeito do governador para com o presidente, né? Ele disse que nós estamos tomando um caminho perigoso na política nacional. Você tem razão, viu, Wellington? Você mandou essa mensagem para mim, eu li com cuidado, você falou que o presidente já foi 2 vezes aí, e as 2 vezes se manifestou de forma contrária ao governador, não subindo ao palanque. Aqui também tem, na cidade de Santos, eu vou dar exemplo, a deputada Rosana Vale, quando o presidente esteve aqui, ou quando vem aqui, ela não sobe ao palanque, dizendo que com esse senhor ela não sobe no mesmo palanque. Eu fico pensando onde fica o respeito para com as autoridades, né? Eu posso não gostar de fulano, ciclano, beltrano, mas se o sujeito é presidente, eu não posso desdenhar ou tratar... E a relação institucional, né? Exato. Eu ia chegar lá. Que o adversário político se tornou meu inimigo. Isso. Isso não é verdade. Não deve ser assim, né? Institucionalmente está equivocada. A provar que ela está equivocada, vamos dar um exemplo aqui. E o próprio governador de Santa Catarina, nós temos aqui a figura do presidente Lula de um lado e a figura do Tarcísio Gomes de Freitas, que é um homem de apoio de quem? Jair Bolsonaro, ex-presidente. E candidato à presidência da República. Bem calçado. Perfeito, Fernando. Só que é uma cordialidade e um respeito de ambos, né? Eu estou olhando aqui, porque assim, quando eles se encontram, sorriem, se tratam. Essa questão do túnel, a gente quer ver começar, mas para começar tem que ter todo um trâmite, né? Emílio e Fernando. E ambos estão se entendendo para que isso aconteça. A ponto do presidente Lula ter a sapiência e entender que era mais fácil passar a licitação, tudo isso para o governo do Estado de São Paulo. Tinha um projeto aprovado já. Sim, e tinha umas cabecinhas erradas. Mas não, politicamente importante. Politicamente importante. Agora, há quem diga, o próprio Bolsonaro disputa isso. Segura tua onda aí e concorre à reeleição aí. Porém, entretanto, de novo, abre aspas, o presidente Bolsonaro, tudo indica, não terá nenhuma condição, como não está agora com condição, está inelegível. E aí o Tarcísio passa a ser o nome mais forte. Isso. Depois do fiasco no Rio de Janeiro. E ontem eu fiquei preocupadíssimo. Vocês viram a manifestação do cantor Gustavo Lima? Ele desistiu, né? Eu não serei mais candidato a presidente, Virgínia. Gustavo Lima desistiu. Com certeza que os eleitores estavam contando com a candidatura dele. Exato. É relevante. Tem umas pessoas que... Eu vou chorar que nem o Renan. Ganham dinheiro e acham que é alguma coisa... Por falar em Renan, Bolsonaro, né? Filho do ex-presidente Bolsonaro, que se elegeu vereador em Balneário Camboriú e tem contestado a sua participação, que ele some das sessões da Câmara, e um vereador da Câmara diz o seguinte, ele mal está presente, ele contraiu uma dívida com uma instituição financeira de quase 500 mil, usou o nome aqui da Câmara Municipal de Balneário Camboriú,
Sei não, viu? Sei não. Tá Mas arrumando... tem alguma coisa, algum pedido, alguma coisa tentando caçar o mandato dele. Exato. Foi com abuso de poder econômico. Isso aí. De poder econômico. Então, os vereadores de Balneário Camboriú não estão vendo só prédio subir. Estão vendo o prédio descer de alguém. Mas quem vota num cidadão desse, não é verdade? Se empolgaram, né? Isso aí não é jogar no lixo, é incinerar o voto. Exato. Você votou em alguém que não vai fazer nenhuma benécia. Mas ele provavelmente no foi lá para se proteger, pegar lá o foro privilegiado. Porque ele tem vários processos. A família se espalhou bem, né? Se espalhou bem. Nós temos lá o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. Nós temos o Eduardo, deputado por São Paulo. Tem o Flávio, que é senador. E o filho agora que é vereador. E tem uma ex-mulher, foi candidata, mas perdeu para o próprio filho. Exato. Para o Carluxo, né? Exato. Não, e se você vê o patrimônio que a família Bolsonaro tem, sem ter em nenhum momento trabalhado na livre iniciativa, com exceção da fábrica a loja de chocolate. Tirando a loja de chocolate, eles nunca trabalharam na livre iniciativa, sempre no poder público. E detalhe, eu não descartaria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dependendo... É candidatíssima ao Senado em Brasília. É isso aí. E está eleita. Perfeito. Então... Não vamos descartar Michele Bolsonaro. Sim. E o eleitorado feminino da ex-primeira-dama é muito forte. O grande adversário hoje da direita é o Bolsonaro. Não é o Lula. É o Bolsonaro. Que o Bolsonaro, a direita é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, né? O Bolsonaro, ele quer manter como o grande líder da direita. Mas ele já conseguiu... afastar figuras importantes da campanha eleitoral e do processo todo, que são, por exemplo, Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é candidato, em qualquer situação. Como também Luciano Hang, dono da Havan, e andou falando, inclusive, que o Bolsonaro o traiu, só pensa na família dele, esqueceu dos amigos, aqueles que investiram tempo e dinheiro. Ele é um empresário inteligente, né? A mudança de... Inclusive está investindo aqui na Baixada, está investindo no patrocínio do Santos. E sumiu do palanque do Bolsonaro. Sumiu. Ele foi, a presença dele domingo foi procurada lá e ninguém achou ele. Né? E uma coisa só para lamentar foi o papel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Que diz que a presença do público foi de mais de 400 mil pessoas. Ficou chato, né? O governador lá... O governador Cláudio Castro, ele obrigou a Polícia Militar a fazer esse cálculo. A gente respeita. Talvez não tinham 18 mil pessoas, fossem mais. Fala mais 100 mil, vai. Mas não chegou a 400 mil também, né? Então, vai exagerando, tinha 40 mil. Vai que você dobra. Talvez. Talvez não, exagerando. Não passou disso. Não passou de 30 mil. Eu que trabalhei mais de 27 anos em estádio de futebol, sempre aproveitando as medições da Polícia Militar, que é feito por metro quadrado, número de pessoas que cabe. 400 mil precisando de quantos Maracanãs? Alguns, né? O Maracanã hoje não comporta mais que... aquela polêmica com o pessoal que tem aquele... Tanto que a USP entrou. O cara sempre faz tempo, faz a ressalva de dizer que o aplicativo não é perfeito, que ele ainda não... Que ele foi... Até o outro dia eu estava vendo, é um aplicativo que foi criado para contar gado no pasto. É isso aí. E aqui, um programa que eu vi outro dia... E o gado é um pouquinho maior, né? Contando gado e tal, se aplica bem a situação. Mas é sério, é para contar gado. Ele ainda está em desenvolvimento, não é perfeito. E é mais fácil contar gado do que contar ser humano, né? Porque você tira a foto da cabeça. Exato. E o boi é grande. Exato, e o boi ocupa um espaço lateral. Agora, nós vamos ver uma disputa muito grande na direita. Eu digo, o problema da direita não está na esquerda, na própria direita. Porque tudo encaminha, a elite, a Faria Lima, a Paulista, a grande imprensa, todo mundo, né? Com exceção dos evangélicos. Os evangélicos ainda não estão com o governador do estado, Tarcísio. Há um movimento para o Tarcísio. E com essa fuga do Eduardo Bolsonaro, favorece ao Tarcísio, o grande nome da direita, inclusive com apoio dos partidos do Centrão. Porém, o Bolsonaro não abre mão de alguém da sua família ser o candidato. Qual foi o planejamento disso? Eles se fazem de vítima, eu estou sendo perseguido, eu peço asilo nos Estados Unidos e em fevereiro eu volto. Isso eu estou falando do Eduardo Bolsonaro. Sim. E eu sou o candidato da direita. Só que a direita hoje
ela não quer mais o Bolsonaro e ninguém do Bolsonaro. Estão investindo tudo no Tarcísio. Só que o Tarcísio ele tem que descompatibilizar até março. Sim. Ele precisa ter a certeza de que ele vai ser o candidato da direita. Senão ele não fica nem governador do Estado. E nessa briga, antes do intervalo, tem um ingrediente aí que chama-se presidente Lula, que estaria sendo empurrado, no bom sentido, a entender que precisa de um candidato forte em São Paulo. E quem se apresentou para ser esse candidato? O atual ministro Márcio França. Isso. E ele tem provocado algumas reações contra o governador Tarcísio Gomes de Freitas, inclusive corrigindo o governador, que disse que havia baixado a alíquota de 10% para os... Não, quem havia feito foi o ex-governador Geraldo Alckmin, corrigido por Márcio França. Então, Emílio, tudo serve de um pitaco nessa briga política. Às 9h50, eu vou um rápido intervalo com a parte final aqui, e aí... Diga, Virgínia. Dirinha Couto, excelente programa. Cacaio Tudes, bom dia a todos. Cacaio, comerciante de São Vicente, um abraço a ele. Está me devendo aquela visita para vir aqui também, né? Deixa eu mandar um abraço para o Maurício Ribas, ele está falando do Marapé, perguntando em relação a essa questão, se vocês acham justo. O doutor Roberto já havia perguntado, Maurício, vai haver esse comentário aqui na volta do STF por manter o Zanin, o Dino e o Moraes aí. Houve uma pequena participação já no início dos nossos convidados comentando, mas na volta para o encerramento vai ser comentado também. Um abraço para o Luizinho, o Denilson, lá na Curva do Oeste, em Praia Grande, mandando bom dia também, e o nosso xará Carlos Eduardo está lá em Campinas, dando bom dia, né? E dizendo, o Guarani terá a sua estrutura toda desmontada, na verdade já está sendo demolida. E o Santos, Eduardo? Olha, a informação que eu tenho é o seguinte, o pai do Neymar estava louco para levar a nova Arena do Santos para Praia Grande, numa parceria com o Grupo Peralta, ali ao lado do shopping. Um grande projeto para mais de 45 mil lugares de uma nova arena. Pelo visto, não vingou, porque eu tenho informações lá de dentro do Santos, que o presidente Marcelo Teixeira quer bater o pé junto com a W Torre de manter o projeto para onde está a Vila Belmiro. Já surgiu aí uma intenção do irmão do ex-prefeito de Santos, Paulo Gomes Barbosa, o seu irmão, o Geraldo Barbosa. José Geraldo. De uma ideia, e aí juntando alguns participantes, para levar a concepção. Eu fiquei ontem procurando, achei lá no Google, achei o projeto, para levar a nova Arena do Santos, Emílio, você que é torcedor ferrinho do Peixe, para o estuário ali, o fim da Conselheiro Neves. Eu fiquei procurando aonde. Está lá, se você procura na internet, final do Conselheiro Neves, passa ali a João Pessoa, está ali a arena já até montada, né? Seria algo para valorizar aquela região, movimentar o centro. Eu fiquei procurando onde é que tem aquela área para fazer a arena ali. Eu imagino que aqueles armazéns, né? Exato, que aqueles armazéns teriam que ser demolidos, comprados para aparentemente funcionaria. Alguns estão em uso. Exato. Eu acho que é uma loucura, Eu entendo viabilidade nessa ideia do Grupo Peralta, mas seria tirar o estádio do Santos para Praia Grande. Há uma outra ideia que foi colocada aqui, inclusive, né? De Cubatão, ali do lado da Ilha do Tatu, não na Ilha do Tatu. Essa eu vi do Cubatão. Isso, para colocar em Cubatão. Porém, oficialmente, a palavra do presidente Marcelo Teixeira é que a nova vila será feita onde está. A vila será demolida e será construída lá. Virgínia, intervalo e voltamos com a parte final aqui, que é o doutor Roberto Monteiro, o Maurício, o Luiz Carlos vão ter a resposta aí em relação à maioria que o STF manteve do Moraes, do Zanin e do Dino para o julgamento da denúncia do golpe. Decisão que abre caminho para a composição original da primeira turma que começa a julgar a recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que aí o Emílio explica que aí sim nós teremos a formação aí de um processo para julgar a culpabilidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não nessa situação toda. Rápido intervalo e a parte final do programa de hoje. Volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas.
profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. De volta às 9h58 com os minutozinhos finais aqui com a participação do doutor Emílio Puime, advogado, e também de Fernando Wagner Chagas, amigo de relações estreitas a Vladimir Putin. Porque diz que toda pessoa que tem Wagner no nome tem ligação com a Rússia, é verdade, Fernando? Eles normalmente não caem, eles são derrubados. Eles não caem, eles são derrubados. Mas... namorado dele. A ligação Aliás, ele queria ser um Putin. Um Putin americano. Putin americano. Como seria um Putin americano? Um Putin USA. Tá tentando. Só que o Putin, tem vezes que você repara que o Putin não vai muito com as ideias do Trump e simplesmente fala assim, a ideia é boa, é legal, mas para nós não serve. Ele está usando. Com certeza. E está conseguindo manobrar a própria Ucrânia do Zelensky, que já deixou claro que pode renunciar ao cargo e deixar... Acabou o Zelensky. Acabou. Ele enfraqueceu totalmente. Foi humilhado. As áreas lá... Nossa, o que foi feito pelo Trump, pelo... naquela armadilha do Salão Oval lá. Exato. Ali acabou tudo para ele. E além de enfraquecer isso, também deixou a União Europeia muito preocupada e fragilizada também nesse contexto. Tanto que eles já mencionaram, nós vamos armar a Polônia com arma nuclear aqui, acolá. Suécia, Dinamarca, Finlândia. Vamos colocar todos os países que estão pretendendo entrar na União Europeia, vamos colocar para dentro. Vamos atropelar todo o procedimento.
Exato. O maior parceiro dele. Exato. Olha, eu vou dizer que os nossos administradores, seja em qualquer... Veja no futebol, Emílio Fernando, presidente da Comebol, que agora me foge o nome. Perguntado por um repórter, a Libertadores sem times brasileiros, Virgínia, ele disse assim, Paulo, como? Porque lá, tirando o Brasil, todo mundo fala espanhol, né? Ele falou que seria o Tarzan sem a Chita. Ele comparou o Brasil com a macaca Chita. Só aí... Não. Nós estamos falando de racismo. Não. Né? Chamando o rapaz lá de macaco. Exato. E ele vai jogar. O Luigi, jogador do Palmeiras. E aí, eu tenho que tirar o chapéu para ela. Somente a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi corajosa, suficiente, tá, para fazê-lo. E mais, ela foi à FIFA agora. E foi recebida pelo presidente Gianni Guizén da FIFA. Recebeu por todos. Agora, o presidente da CBF, nada. Os clubes brasileiros, nada. Infelizmente, é o Vinícius Júnior lá na... É o pensamento de muitas pessoas. Que isso é apenas um mimimi. Exato. É uma coisa, Exato. sem importância. Né? E aí continua. Teve um jogador, ex-jogador argentino, que fez um post no Twitter, no Twitter, dando total apoio ao presidente da Comebol. Paraguaio, né? É um outro imbecil. Que isso sempre existiu no futebol, que a gente faz isso, arregimenta a torcida para provocar os jogadores, para poder desestabilizar o psicológico. Isso é normal, isso sempre aconteceu. Teria que partir, né, Emílio, da FIFA uma pressão forte, punitiva e até tirando clubes de competições para ver respaldo. Se ficar só na... Não, porque sabe o que eles fazem? $50 mil de punição, aí entram os times com 2 faixas, somos contra o racismo. E mais nada. E aí vamos sofrendo. Aparece aquela faixa bonita lá na e mais nada. Emílio, para a gente finalizar o programa de hoje, essa definição que o STF formou maioria para manter o Alexandre de Moraes, o Zanin e também o Flávio Dino para o julgamento da denúncia de tentativa de golpe e decisão que caminha para a composição original da primeira turma do STF. Essa é alegação de suspeição, de impedimento, né? Se fosse na primeira, na segunda instância, o magistrado provavelmente, né, talvez fossem afastados. Mas é o Supremo Tribunal Federal, não tem instância superior. São eles mesmos que vão se julgar. Né? Os ministros são escolhidos de forma política, apesar do imaginário, né? São todos pessoas com vasto conhecimento jurídico. Sim. Alguns nem tanto, mas deixa para lá. Mas são escolhidos pelo presidente de plantão e chancelados pelo Senado Federal. Então, não tem como... são eles que vão julgar essas pessoas. Sim. Os que têm foro privilegiado. Então, no mesmo raciocínio que o Bolsonaro e o Braga Neto estão fazendo, teríamos que afastar também os dois ministros que o Bolsonaro colocou lá. Então, vamos afastar todos, porque esse foi amigo daquele, e quem vai julgar? Então, o esperado é que o STF, acredito que seja até por maioria não, todos vão votar a favor, da manutenção, porque não tem lógica. Nós não estamos falando de tribunais, de juízes de primeira instância. Né? É verdade que o Alexandre de Moraes, né, conduziu o inquérito, né? O Dino foi ministro, esse aí, então, não tem motivo algum para ser suspeito, nem muito menos impedido. Né? O Zanin foi advogado do Lula, também não há motivo. O Alexandre de Moraes até teria uma razão de ser, mas a gente espera, que já é esperado, que isso vai ser mantido, até por isso que o presidente Barroso colocou no plenário, mas teve o cuidado de colocar no plenário virtual, para que não houvesse lá aquela disputa lá no parlamento, a falação toda, eles apenas depositam o voto e pronto. Mas eu acredito que vai ser 11-0. Mas depois da pressão até norte-americana contra o Alexandre de Moraes, até de uma proibição, ontem teve mais uma, né? Porque a OEA
fez críticas às decisões de Dias Toffoli e faz o alerta sobre insegurança jurídica no Brasil. Relatório apresentado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, afirma que a renegociação de acordos de leniência no Brasil pode minar a confiança pública mundial. Todos os processos que ocorreram nos continentes por afora, tanto no americano, no africano, que tiveram relação na Europa com a Lava Jato, estão sendo questionados da mesma forma, olha aí, em razão das decisões do ministro Dias Toffoli, que, no meu e modo ontem de dizer, esse parecer da OEA, ele exorbitou e está realmente destruindo. Houve erros na Lava Jato, isso está comprovado. Agora, ele dizer que grandes empresas, né, empresários, com os maiores escritórios de advocacia do país e do exterior, foram coagidos, isso é uma lenda. Né? Agora, indo mais para o lado político, né? O Bolsonaro só tem duas alternativas. Ou politiza, é o que ele está fazendo, ou foge. Isso. Eu acredito que ele vai aceitar a segunda condição. Em breve. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Estaria o filho já preparando um terreno nos Estados Unidos? Ele está vendo que a política é o que o Emílio falou, né? O flopou, como meu sobrinho fala. Sim, sim. O movimento em Copacabana no domingo. Ele não tem mais Então ele não consegue politizar. Isso. Ele vai fugir. Asilo político nos Estados Unidos? Vai se jogar numa embaixada qualquer aí, que não tenha acordo de reciprocidade. Nesse momento, o ex-presidente Bolsonaro, ele tem o seu passaporte. Mas ele vai para a embaixada. Não precisa, não pode sair né? do país. Que aí seria uma aventura. Porque o seu passaporte hoje ele não pode ter utilização para sair do Brasil. Diz que é perseguido político. Sim. E aí... Como foi que ele foi na Hungria, por exemplo? Nós não temos acordo de extradição com eles. Pronto, fica mais fácil. Bom, quero agradecer demais a presença do doutor Emílio Puimi, advogado. Doutor Emílio Puimi, quem precisar do serviço de um advogado competente, nosso analista aqui que nos ajuda, doutor Roberto, parabenizando sempre o programa. Doutor Roberto, só falou de sugerir alguns temas aí, fica à vontade, pode sugerir sim. Só para repetir mais uma vez aqui, Virgínia, nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, e também qual é o e-mail mais fácil, o Roberto perguntando qual é o e-mail mais fácil para mandar sugestões de pauta, que ele acha bastante interessante as nossas alusões, as informações, as nossas análises aqui. Eu agradeço. Diga lá, Virgínia. O WhatsApp é 13-998-058709, repetindo 13-998-058709, e o e-mail é radiostarnewssantos@com. E o Geraldo lá de Mongaguá. Geraldo, não deu tempo hoje, mas você tem razão, eu até pautei essa notícia aqui. Com a derrota no TSE, o Paulo Wiazowski, do PP, pela segunda vez ganha eleição nas urnas e não tem a condição. O TSE nega aí a sua possibilidade, dessa vez a derrota foi por 4-3, o eleitor de Mongaguá deverá voltar às urnas, então, aproximadamente daqui a 40 ou 60 dias. Em princípio, ele recebeu a notícia com indignação, ontem o Paulo Wiazowski se manifestou assim pela segunda vez, devido, viu, Geraldo, não é as contas foram reprovadas desde 2016, desde 2012. E, mais uma vez, agora, me pergunto aqui, Emílio, caramba, por que o Tribunal de Justiça Eleitoral deixou ele concorrer de novo? Não devia ter barrado a sua participação? Essa é a morosidade do judiciário brasileiro. A justiça eleitoral não fica atrás, até porque ela não tem estrutura. Exato. As pessoas não sabem, mas a justiça eleitoral é composta por juízes, né, de direito, sim, que em época de eleição fazem esse trabalho lá também. E sabe o que o Paulo Wiazowski, como pessoa, não tenho nada para falar contra ele, pelo contrário, foi até um bom gestor, né? E eu repito, foram 2 eleições, viu, Geraldo? Você tem razão aí. Geraldo de Almeida Barros, aí, você está falando quase que da divisa com Praia Grande, você está falando aí junto de Cibratel, que é Itaém também, mas você mora na divisa de Mongaguá. Ele fala o seguinte, por que foi deixado que ele participasse já da primeira e da segunda, e agora ele teve maioria? Você diz aqui, foi verdade, foi mais de 14.500 votos, né? Agora, segundo as informações que a gente obteve aqui, o atual prefeito interino Tubarão não é uma pessoa que tem grande expressão na cidade, não deverá ter condições de concorrer. O Paulo Wiazowski, hoje ele e o Márcio Cabeça não se dão, que foi prefeito anteriormente, como vice, depois assumiu a eleição. E agora, qual será a possibilidade?
a possibilidade é o que você está ouvindo aí, que o Paulo Wiazowski coloque a sua esposa para ser a candidata. Na primeira apuração aí de pesquisa eleitoral, ela é a predileta aí da população, tudo indica que ela vai ser, em princípio, a mais bem votada, e aí o Paulo Wiazowski teria dito, viu, Geraldo, em relação a isso, que ela poderá assumir, vencendo a eleição, é claro, e tendo tudo aprovado pela Justiça Eleitoral, e que o Paulo Wiazowski teria dito que será secretário do governo da esposa. Que nada o impede, né, Fernando? Não. É um casuísmo de um lado, casuísmo do outro, a gente vai quebrando o galho, não é? Porque, como você falou, deixaram ele competir. Ou não, ou sim. Né? Agora vem essa notícia, eu não sei se ele vai recorrer ao STF, mas, em geral, o STF costuma ter o hábito de manter as decisões do tribunal. Como já aconteceu na primeira vez. Mesmo aconteceu com o Bolsonaro recorreu ao STF, mas não vai mudar. Né? E aí agora ele vai criar um fato, né? Vai colocar a esposa, o filho, sei lá se for a esposa. É a esposa. E ele vai se tornar o secretário e de fato ele será o prefeito, não de direito. Pois é. Diga, Fernando. Nessa semana foi julgada uma ação de inconstitucionalidade da lei eleitoral, que determinava que para uma pessoa ser eleita ele precisava de no mínimo 20% dos votos, tanto o partido quanto ele. Essa lei foi dada como inconstitucional, essa modificação na legislação eleitoral. Foi dada agora, há 1 ano e meio. Fala mais pertinho, porque a Virgínia, que o teu microfone está oscilando aqui. Isso, obrigado, Fernando. Há 1 ano e meio de uma nova eleição. E mudou o quociente eleitoral. Pois não. E mudou o quociente partidário. Sim. Então, 7 deputados que estavam lá até agora, quase que no final do mandato, sim, vão ser retirados e novos candidatos. Sim. E um detalhe, né, Fernando? Aquilo que a gente, para encerrar, as contas reprovadas de 2012. Nós estamos quase que na metade de 2025. Então, isso é absurdo. Absurdo. Total. Total. E ele participou. Jurássico. E um detalhe que eu lembrei aqui. Ele ficou os anos que teve impedimento, que são 8 anos de participar, na sua tentativa lá não conseguiu, também teve as contas bloqueadas, ficou os 8 anos, voltou a participar, foi eleito e agora não assume de novo, por 4 votos a 3. Pois é. E o pior, no caso de improbidade administrativa, ele ficou inelegível 8 anos. Ele ficou. Nós já estamos quantos anos? 2012? A 2025. Nossa, E a partir da data o STF interpretou a legislação e considerou a partir da data, não do fato, e sim da decisão. Perfeito. E aí a pessoa fica impedida de exercer a vida pública. É isso aí. Essa interpretação precisa ser mudada. Vamos aguardar os próximos passos aí, Geraldo, o pessoal de Mongaguá, cidade muito bonita também. Um abraço para o Rogerinho, que está aí, né? Também um abraço pessoal da Rádio Top, da Rádio Terra aí de Mongaguá. Um abraço para eles. Emílio, ótima quinta-feira. A todos nós. E dia da felicidade, que sejamos felizes. A gente está precisando, nós brasileiros, mais felicidade, porque a angústia tem... Ontem foi dia de São José, que era o dia do padroeiro protetor do trabalhador, né? Então, reza todo dia, porque São José vai estar de plantão. Para aquele que não acredita, acredita nesse momento que ajuda também. Ótimo dia, Emílio. Ótimo dia para nós. E você não falou o seu contato, quem precisar. Quem precisar entrar em contato, 1399-166-1083, WhatsApp, telefone, consulta virtual ou presencial. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima. O Nunes é favorito. GP da África. Até eu voltar a fazer europeia. Nós tivemos mais umas 45 corridas fora da Europa. Até lá, a McLaren. E o Bortoleto falou o seguinte: é melhor bater. Eu ia te perguntar aí. Eu ia perguntar isso para ele. Começou mal, né? Essa fala. Não, o que me irritou, de novo, eu achei que, me desculpe os torcedores brasileiros, eu sou de uma época em que a gente torcia para a Emerson Fittipaldi, eu fui fanático, mas eu respeitava as condições que os pilotos de disputavam. Errou, acertou. Vou dar um exemplo. O Emerson Fittipaldi bateu no chefe de publicar em 1973. Eu fã de Emerson Fittipaldi. Emerson errou. Nessa corrida, muitos pilotos, veteranos e novatos, estreantes, erraram. Sim. E a imprensa desses países, a imprensa
O Alonso bateu, o Sainz bateu, outros 3 novatos bateram, ninguém reclamou. E hoje a imprensa ela está diluída, né, nesses canais Sim. de YouTube. Sim. Quebrou a suspensão, por isso que o Bortoleto bateu. Não quebrou a suspensão antes. A suspensão quebrou depois. Exato. Então, quando a gente vê uma corrida, mesmo que torça para o Bortoleto, nós temos que ser a verdade. A verdade. Aí depois inventaram que o Hulk bateu, Huckenberg bateu na roda dele. Se ele bateu, encostou, mas não quebrou a suspensão. A suspensão quebrou depois, quando ele voltou, ele ficou com o pé no freio. Ele bateu, ficou ela travou ali. Falou, isso aí é melhor bater, não é melhor bater. Do que ficar em último, não chegar. Foi assim que nós falamos do Schumacher aqui. Não foi o Schumacher, não foi assim que ele perdeu a posição dele na Haas? De tantas batidas? Bateu. Gera prejuízos, nenhum resultado. E tem outro ponto, o seguinte, rapidinho, o Hamilton Marko, eu não gosto do Hamilton Marko, mas ele conhece do automobilismo. De 20 pilotos de Dakar, 8 passaram pela mão dele. A Red Bull, ele construiu a Red Bull, e na Red Bull conquistou 8 títulos, 4 com Vettel e 4 com o Verstappen. Então ele conhece. E ele fez uma análise que ele elogiou o Bortoleto. Simplesmente ele falou, é um piloto série B. Meu Deus, jornalistas profissionais de automobilismo começaram a se revoltar com o Hamilton Marko. O que ele falou do Hamilton Marko, eu falei a vida toda do Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi nunca foi veloz. Sim. O Emerson Fittipaldi foi um piloto inteligente, estrategista, corria com inteligência. Isso eu sempre falei do Emerson Fittipaldi. Eu nunca disse que o Emerson Fittipaldi é mais rápido do que o Peterson. Sim. Mas ele bateu o Peterson. O Emerson foi 2 vezes campeão, 2 vezes vice, batendo o Peterson. Estratégia de corrida, né? O que o Hamilton falou do Bortoleto cabe perfeitamente no Emerson. E nem por isso, na oportunidade, nós perguntamos. Sim. Então, antes de torcer, usar a inteligência e ver o que é o correto, né? Eu gostaria de, se eu fosse piloto, de ser chamado de inteligente, estrategista, que sabe conduzir a corrida. Exato. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Fernando, obrigado. Ótimo resto de semana. Hoje é quinta-feira. Mas faz parte do processo. Um abraço, ótima quinta-feira. Até a próxima. Virginia, vamos embora? Encerramos. Vamos embora. Tchau. Sexta-feira, lembrando, em sábado, 20 horas, tem especial Pink Floyd, especiais Rádio Star News. E no domingo, reprise ou reapresentação às 20 horas, especial Pink Floyd. Muito sucesso. Uma das maiores bandas do rock mundial de todos os tempos. Pink Floyd. Lembra, com certeza o Emílio vai lembrar, o Fernando também, quando a gente fala The Wall, né? Uma música que marca hoje, quando a derrubada do muro de Berlim, na Alemanha. Isso é uma música muito significativa também. Tchau, gente.